Fala pessoal, finalizamos a instalação desse Elgin 18.000 BTUs. Como vocês podem ver, essa instalação foi um pouco diferente do padrão que a gente está acostumado. Fizemos a passagem da tubulação por cima da porta, descemos ali do lado esquerdo aqui da porta, né? Fizemos a passagem lá para fora, a condensadora tinha que ficar desse lado de cá. O dreno desceu aqui por baixo do lado de cá, né? À direita, fizemos a passagem aqui por baixo, porque não tivemos condições de subir com a água lá por cima. Então descemos o dreno e a tubulação pelo outro lado, tá? Condensador aqui, ó, no chão da varanda. Fizemos o acabamento do dreno aqui, ó, virando o rodapé. Veio pra cá, tá vendo? Tem um ralo ali. Fizemos esse trabalhozinho aqui com a tubulação para poder encaixar tranquilamente na máquina. A canaleta aqui da tubulação passando, o recorte na porta, como vocês podem ver. Então, o fechamento ali, ó, padrão. Serviço concluído com sucesso.